Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo eu estou gravando para explicar para vocês as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Vou fazer uma breve revisão da última aula com as demonstrações que a gente já vimos e vamos adentrar as próximas demonstrações. Então, essas demonstrações, elas são abordadas na parte 5 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né? Esse manual que vocês têm o link disponível para vocês consultarem ele inteiro, né? A gente já viu um pouquinho sobre o manual, falamos principalmente quando a gente abordou o plano de contas aplicado ao setor público, né? Então, é um documento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde apresenta, né, de forma mais atualizada possível, todas as normas aplicadas no setor público. O manual segue todas as NBCs, né, e praticamente aí a cada ano tem uma nova edição desse documento que fica disponível para todo mundo. Aqui temos uma figura que ilustra as demonstrações que são obrigatórias para as entidades do setor público. Essas demonstrações são balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço orçamentário, balanço financeiro e demonstração dos fluxos de caixa. E para as estatais dependentes, que são constituídas na forma de sociedade anônima, né? Então, são as sociedades de economia mista, vai ser obrigatório também, a partir de 2015, elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E também as notas explicativas são obrigatórias também para as empresas públicas. A gente tem duas formas de aplicar as demonstrações contábeis, né, de divulgar, que é ela de forma consolidada e ela de forma não consolidada. E nessa segunda figura, a gente tem como o sistema de informação contábil aplicado ao setor público contribui para a elaboração das demonstrações contábeis. A gente pode ver aqui que a natureza de informação orçamentário vai gerar informações que vão ser utilizadas na elaboração do balanço orçamentário, na elaboração do balanço financeiro e também na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. Já a natureza de informação patrimonial é o que vai contribuir com a maior parte das demonstrações, exceto o balanço orçamentário. Daqui a gente vai tirar informações como para elaborar o balanço financeiro, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e também um balanço patrimonial. Já a natureza de informação de controle vai permitir que os seus dados sejam utilizados no balanço financeiro e no balanço patrimonial. Aqui a gente tem a relação das demonstrações que são o conjunto obrigatório de demonstrações aplicadas ao setor público, que é o balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, notas explicativas e informação comparativa com o ano anterior. Então, é bastante similar ao que é proposto para as entidades do setor privado também, com algumas pequenas alterações, como, por exemplo, a demonstração das variações patrimoniais, que normalmente, pela norma internacional, vai ser demonstração do resultado, né, que acaba substituindo a demonstração do resultado aqui no setor público. A DMPL e a DFC, elas são similares, né, ao setor privado. Balanço orçamentário é uma demonstração diferente, né, como aqui no setor público a gente tem a questão de que o balanço, que o orçamento, ele é obrigatório ser elaborado, né, por meio de lei, então, temos que fazer esse demonstrativo também. O balanço financeiro, que ele é vigente por conta da Lei 4.320, de 64, né?
em questão de normas internacionais, ele não existe, né? Apenas aqui no Brasil que temos essa demonstração. Notas explicativas, da mesma forma como acontece no setor privado, né? Vai trazer informações adicionais para todas as demonstrações, enumerada, né? Sendo bem detalhada, e também informação comparativa com o período anterior. Então, na aula passada, a gente viu também sobre o balanço orçamentário. Ele é composto por 3 principais quadros, que são o quadro principal, o quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados. O quadro principal, ele vai trazer, né, as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias separadas em receita corrente de capital, e vai trazer em colunas evidenciando as diferentes etapas de execução da receita e da despesa. Então, aqui no início vemos a previsão inicial, depois previsão atualizada, quais receitas foram realizadas e o saldo que vai ser computado, então, com as receitas realizadas menos a previsão atualizada. Aqui na parte da despesa, a gente viu que as despesas têm um pouco mais de fases de execução, né? A gente viu que as fases da execução da despesa é programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. E a contabilização, né, em questões de livro diário e demonstrações, vai ser feita nas 3 últimas etapas, que é o empenho, liquidação e pagamento. Então, aqui a gente tem evidenciado cada uma dessas etapas. A dotação inicial, que é o que foi previsto na lei orçamentária anual, a dotação atualizada, e aqui começam as fases da execução da despesa, que são despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas, sendo que o saldo final vai ser calculado por meio da dotação atualizada menos as despesas que já foram empenhadas. Com relação à classificação aqui também vai ser por categoria econômica, né? Demonstrações, despesas correntes e despesas de capital. O quadro da execução de restos a pagar não processados, né? Então, restos a pagar vai ser tudo que foi empenhado, mas que ficou para pagar no próximo período. E quando a gente fala que esses restos a pagar são não processados, significa que ele parou ali na fase de empenho, ou seja, não foi liquidado e nem pago. Então, aqui no quadro, a gente vê as despesas correntes e de capital, os restos a pagar que foram escritos em exercícios anteriores e também escritos até 31 de dezembro do exercício anterior, e qual desses restos a pagar não processados foram liquidados, pagos, cancelados e também o saldo a pagar. Já o quadro da execução dos restos a pagar processados, ele vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente parte do pressuposto que esses restos a pagar processados já passaram pelo estágio de liquidação orçamentária. Então, aqui a gente não precisa evidenciar uma coluna para separar o que já foi liquidado. Então, a gente vai trazer apenas as despesas que foram escritas em exercícios anteriores até 31 de dezembro, o que foi pago, o que foi cancelado e qual é o saldo que resta a pagar. Vimos também o balanço financeiro, né, uma demonstração um pouco mais distinta. Ela vai evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os dispêndios e ingressos extra-orçamentários, conjugadas com o saldo de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Então, essa demonstração ela vai ter como principal objetivo evidenciar as movimentações financeiras, entradas e saídas, que acabam impactando o caixa da entidade pública. Só que ela não pode ser comparada e nem substituída pela demonstração dos fluxos de caixa, né? As duas demonstrações têm finalidades diferentes.
O balanço financeiro vai ser composto por um único quadro que vai evidenciar a movimentação financeira dessas entidades. Então, vai apresentar a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, as transferências financeiras recebidas e concedidas, entradas e saídas de caixa e equivalentes, recebimentos e pagamentos extra-orçamentários e também o saldo em espécie do exercício anterior. Existem duas formas de calcular essa demonstração. Então, a gente tem aqui os quadros evidenciando. O balanço financeiro ele vai ser constituído com bastante contas de naturezas de informação diferentes e classes, né? Ela vai utilizar a classe 1 e 2, classe 3, classe 4, classe 5 e 6, que é o orçamentário, e também as classes de controle, que são 7 e 8. Aqui a gente tem o exemplo da demonstração financeira, né, do balanço financeiro. Lembrando que a gente sempre tem que colocar o nome da entidade a que se refere, o nome da demonstração, né, que eu estou evidenciando, e também o período aqui que se refere, né? Então, qual o ano, qual o período que corresponde a essa demonstração. E vimos também sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele acaba sendo bem semelhante ao setor privado, porém é exigido alguns quadros adicionais para complementar essa informação. Então, a gente vai ter quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação e quadro do superávit e déficit financeiro. No quadro principal, a gente vai trazer a demonstração como é evidenciada no setor privado, né? Então, nome da entidade, nome da demonstração, período que se refere, ativo circulante, não circulante, com basicamente as mesmas classificações, e também passivo e patrimônio líquido ali, dividido em circulante e não circulante, conforme a legislação do setor privado. O que muda, né? Na verdade, vai ser acrescido esses quadros de informações adicionais. A gente vai ter os quadros dos ativos e passivos financeiros e permanentes, que vai ser apenas reclassificar esses ativos e passivos e colocar aqui o total de ativo financeiro e permanente, bem como do passivo financeiro e do passivo permanente. Já no quadro de contas de compensação, vai ser basicamente para evidenciar quais são os saldos dessas contas, que são de classe 7 e 8, né? Que ficam com saldo, e então, para a gente ter uma ideia, né, dos valores que são apresentados nesses atos potenciais ativos e passivos que podem alterar o patrimônio da instituição pública. Por fim, o quadro do superávit e déficit financeiro, né, que vai evidenciar os déficits e superávites financeiros. É uma demonstração exigida pela Lei 4.320, e daí vai ser, então, evidenciadas as fontes de recursos, quais são os seus códigos, as descrições, os saldos e o total das fontes de recursos. Iniciando aqui na demonstração das variações patrimoniais, essas demonstrações que vocês já têm uma boa base de conhecimento, né? Porque a gente trabalhou no primeiro período da disciplina, vocês chegaram até a elaborar a demonstração, né? Então, ela acaba substituindo a nossa demonstração de resultado. Ela vai evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, ou seja, vou mostrar o que aconteceu, que foi executado, realizado do meu orçamento, mas também como receitas ou despesas que não eram previstas no orçamento, mas que acabaram acontecendo. Então, esse resultado, que vai ser apurado na demonstração das variações patrimoniais, vai ser uma confrontação entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas, né? Então, as variações aumentativas é o que corresponde às nossas receitas, e as variações diminutivas é o que corresponde
as nossas despesas. Se a gente tiver um valor de variações aumentativas superior que as diminutivas, então a gente vai ter um superávit. Esse superávit passa a compor o saldo do balanço patrimonial do exercício. Caso contrário, se as variações diminutivas forem maiores que as variações aumentativas, então a gente tem um déficit. Por meio dessa demonstração, a gente vai poder analisar como as práticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando a finalidade de atender às demandas da sociedade. Para a elaboração da demonstração das variações patrimoniais, a gente vai utilizar sempre as classes 3 e 4, que são as variações diminutivas e variações aumentativas do PCASP. Ou seja, como se fosse ali confrontação das nossas receitas com as despesas. Caso haja contas intra-orçamentárias, essas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se a demonstração das variações patrimoniais se referir apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intra-orçamentárias. De acordo com as normas brasileiras, a demonstração de resultado, aqui denominada de DVP, deve incluir os itens que apresentam os seguintes valores do período contábil. Então, a receita, que é correspondente à variação aumentativa, as despesas correspondentes às variações diminutivas, parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto, mensurada pelo método de equivalência patrimonial, ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade e resultado do período. Nessa figura 3, a gente consegue verificar a elaboração e a origem da DVP, ou seja, as variações aumentativas, que correspondem às nossas receitas, elas são derivadas de um aumento no ativo ou então diminuição no passivo, que resulta no aumento do patrimônio líquido, como, por exemplo, aqui o recebimento de um imposto, né? Então, isso vai entrar no caixa, vai fazer que o ativo aumente, né? E vai aumentar o patrimônio líquido também. Já no caso da variação quantitativa diminutiva, é decorrente de uma diminuição do ativo ou um aumento do passivo que vai acabar gerando um aumento no patrimônio líquido. Por exemplo, o pagamento de despesas, né? As próprias despesas por si só vai gerar uma saída de caixa, vai consumir o patrimônio da entidade. Então, isso vai diminuir o patrimônio líquido. Uma vez confrontado esses aumentos do patrimônio líquido com essas diminuições do patrimônio líquido, a gente vai ter aqui na demonstração das variações patrimoniais essa confrontação que vai resultar no resultado patrimonial. Se for positivo, superavitário, ou se for negativo, deficitário. A demonstração das variações patrimoniais, elas podem ser acompanhadas de notas explicativas também, né? Com a finalidade de trazer informações detalhadas para explicar melhor o que compõe cada um desses saldos dessas contas. Aqui está o modelo da demonstração, conforme as normas internacionais da contabilidade, né? O modelo que é evidenciado no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, vamos ter aqui as variações patrimoniais aumentativas, como impostos, receitas com exploração e venda de bens, transferências e delegações recebidas, em confrontação com as variações patrimoniais diminutivas, que seriam despesas com pessoal em cargos, benefícios previdenciários, usos de bens, serviços, variações patrimoniais diminutivas financeiras, entre outros. A diferença dessas duas variações patrimoniais gera o resultado patrimonial do período. Próxima demonstração que a gente vai verificar aqui é a demonstração dos fluxos de caixa.
Ela é bem semelhante ao setor privado, né? É uma demonstração que vocês devem estar aprendendo na disciplina de elaboração das demonstrações contábeis. E a principal finalidade da demonstração dos fluxos de caixa é apresentar as entradas e saídas de caixa. Então, para essa demonstração, a gente vai utilizar o regime de caixa e não o regime de competência. E esses fluxos que entram ou saem do caixa, a gente vai dividir em três tipos, que são os fluxos operacionais, de investimentos e de financiamento. Então, a DFC vai identificar as fontes de geração dos fluxos de caixa que entraram no caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e também o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. As informações dos fluxos de caixa permitem aos usuários avaliarem como a entidade do setor público obteve os recursos para financiar suas atividades e a maneira como esses recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização, além da tomada de decisão. Então, vocês já devem saber que a demonstração de caixa, ela pode ser feita pelo método direto e o método, existe também, né, o método indireto, mas aqui é recomendado que seja feito pelo método direto justamente por trazer maiores informações que auxiliam os usuários dessas decisões. E esses fluxos vai ser divididos em três atividades, como já falamos anteriormente, que é operacionais, de investimentos e financiamento. A soma desses três fluxos deve corresponder entre a diferença do saldo inicial e o saldo final de caixa. A gente sabe que a demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração da dinâmica patrimonial, ou seja, eu vou estar explicando por meio dessa demonstração como eu saí do saldo inicial X e fui para o saldo final Y. O que aconteceu nesse meio de tempo que alterou esse saldo, né? Então, qual recurso entrou no caixa equivalente? Qual valor saiu do caixa equivalente? É por isso que ela é uma demonstração da dinâmica patrimonial. Como atividade operacionais aqui, a gente tem o montante dos fluxos de caixa líquidos decorrentes das atividades operacionais é o indicador-chave da extensão na qual as operações da entidade são financiadas. Então, é por meio dessa atividade operacional que a gente vai conseguir identificar se a atividade principal da empresa está gerando recursos ou está consumindo recursos. Então, aqui no caso da instituição pública, as nossas atividades operacionais vai ser por meio de tributos, seja de forma direta ou indireta, e também pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade. O montante dos fluxos de caixa das atividades operacionais também auxiliam ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer às fontes externas de financiamento. Os fluxos de caixa operacionais consolidados no setor público proporcionam uma indicação da proporção em que o governo vem financiando suas atividades recorrentes por meio da tributação e outras cobranças. Então, temos aqui alguns exemplos do fluxo de caixa relacionado às atividades operacionais, como, por exemplo, recebimento de impostos, taxas, contribuições e multas, recebimento pela venda de mercadoria e prestação de serviços, recebimentos de concessões ou transferências e outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas por outros entes do setor público, recebimentos de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Aí as saídas são pagamentos em caixa a outras entidades do setor público, pagamentos a fornecedores, pagamentos a empregados, recebimentos de caixa de sinistros e outros benefícios de apólice, pagamento em caixa e prêmios, anuidades,
pagamentos de tributos sobre o patrimônio ou a renda, quando aplicável, entre outros pagamentos também. Já na atividade de investimento, elas vão representar a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços da entidade. Então, somente saídas de caixa que resultam em ativo, reconhecido nas demonstrações contábeis, são passíveis de classificação como atividades de investimentos. São exemplos de fluxo de caixa relacionados às atividades de investimento: pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem os custos de desenvolvimentos ativados e ativos imobilizados de construção própria, recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo, pagamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades, recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades, adiantamentos em caixa e empréstimos concedidos a terceiros, recebimentos de caixa por liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, pagamentos em caixa por contratos futuros, recebimentos de caixa por contratos futuros. Então, basicamente, a atividade de investimento vai ser todas as entradas e saídas de caixa que correspondem ao ativo imobilizado, ao ativo não circulante. Tanto os pagamentos para aquisição, quanto recebimentos na venda. E, por fim, temos a atividade de financiamento. Ela é muito importante para a previsão de exigências de fluxos futuros por parte dos provedores de capital. Temos aqui alguns exemplos, como caixa recebido, proveniente de emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, títulos a pagar, hipotecas, entre outros, amortização de empréstimos e financiamentos, pagamentos em caixa por arrendatário, enfim. A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa foram relevantes. Então, a entidade deve divulgar, juntamente com o comentário da administração e nota explicativa, valores significativos dos saldos de caixa e equivalente de caixas que não estejam disponíveis para o uso da entidade econômica. Então, da mesma forma como as outras demonstrações têm suas notas explicativas, a DFC também precisa divulgar essas notas explicativas. E a DFC é composta por 4 quadros. Temos o quadro principal, quadro das transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e o quadro de juros e encargos de dívida. Esse daqui é o quadro principal. Então, a gente vai trazer a identificação da entidade, da demonstração, do período em que se refere. Aqui, o nosso fluxo de caixa vai ser dividido em ingressos, todo o valor que entrou, e desembolsos, todo o valor que saiu, e também vai ser dividido em fluxos operacionais, fluxos de investimentos e fluxos de financiamento. Lembrando aqui que sempre as demonstrações vão trazer informação comparativa com o período anterior. Então, se eu estou fazendo essa demonstração do ano passado, como, por exemplo, 2023, aqui no exercício anterior eu vou ter que trazer esses dados comparativos para o período de 2022 também. Aqui no quadro de transferências recebidas e concedidas, vai evidenciar as transferências intergovernamentais da União, de estados e municípios, como também as intragovernamentais, entre outras, em confronto com as transferências concedidas, intergovernamentais, a União, estados e municípios, e também intragovernamentais. Já o quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função vai utilizar a classificação da despesa por função e vai trazer aqui cada unidade, cada função da despesa. Então,
legislativo, judiciário, essencial justiça, administração, defesa nacional, segurança pública. Então, aqui vai trazer o total dos pagamentos, né, dos desembolsos por cada uma dessas funções. Temos também o quadro de juros e encargos da dívida, que vai trazer os montantes de pagamentos de juros e correção monetária. E assim a gente finaliza a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos agora para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Outra demonstração bem similar ao que é proposto para o setor privado, ela vai demonstrar a evolução, o aumento ou redução do patrimônio líquido em um determinado período de tempo. Também é uma demonstração da dinâmica patrimonial, então, por meio dessa demonstração, eu vou evidenciar como o meu patrimônio líquido saiu de um saldo final e foi para um saldo final. Quais movimentações, o que aconteceu durante esse período que, consequentemente, acarretou nessa mudança do patrimônio líquido. A alteração total do patrimônio líquido durante o período representa o valor total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido, que são aquelas que não passam pelo resultado, junto com qualquer contribuição dos proprietários e deduzindo as distribuições para os proprietários, agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade. Assim, dentre os itens demonstrados, podemos citar o resultado do período, cada item de receita e despesa do período que seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido, os ajustes de exercícios anteriores, a destinação do resultado, como, por exemplo, constituição de reservas, distribuições de dividendos, as transações de capital com os proprietários, como, por exemplo, aumento de capital, aquisição ou venda de ações em tesouraria, os juros sobre capital próprio e as distribuições aos proprietários. Para cada item do patrimônio líquido divulgado, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e também de correção de erros. Então, a DMPL vai ser uma demonstração que ela é obrigatória para as empresas estatais independentes constituídas sob formas de sociedade anônima, e ela vai ser facultativa para outros entes da federação, né? Então, mais indicada aqui para as sociedades anônimas. É importante ressaltar aqui que a DMPL complementa o anexo das metas fiscais, que é integrante do projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela vai ser elaborada utilizando o grupo 3, que é o patrimônio líquido, da classe 2, passivo do PCASP, né, o Plano de Contas aplicado ao setor público. O preenchimento de cada célula do quadro deverá conjugar os critérios informados na coluna C com os critérios informados nas linhas. Os dados dos pares de lançamentos desses critérios poderão ser extraídos através de contas de controle, atributos de contas, informações complementares ou outra forma definida pelo ente. Então, vocês já devem ter visto essa demonstração também em outra disciplina, que é a EDC, elaboração das demonstrações contábeis, e aqui a gente tem o modelo que é proposto pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para a DMPL, ou seja, nas colunas, a gente vai ter uma coluna para cada conta lá do patrimônio líquido. Então, temos aqui patrimônio social ou capital social, adiantamento para futuro aumento de capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações ou cotas em tesouraria e a última coluna que é o total. Já nas linhas, a gente vai colocar aqui na primeira linha os saldos iniciais, no início do período. Na sequência, vamos colocar cada movimentação, cada fato que pode ter acontecido naquele período, como, por exemplo, algum ajuste que aconteceu no período anterior, aumento de capital, resgate ou reemissão de ações, resultado do período, ajuste de avaliação patrimonial, dividendos a distribuir, entre outros.
sendo que a última linha vai evidenciar o saldo final. Então, a gente vai preencher as células dessa planilha apenas na conta correspondente e na linha correspondente que tiver essa movimentação. Sendo que daí depois a gente vai apurar o saldo inicial, mais ou menos a movimentação que teve no período, resultando no saldo final, que é então o valor dessas contas que estão evidenciadas lá no balanço patrimonial, na parte do patrimônio líquido. Notas explicativas. Então, da mesma forma como temos as notas explicativas para trazer informações adicionais no setor privado, a gente tem também aqui no setor público, né? Então, vai ser apresentada essas informações adicionais das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e elas são consideradas parte integrante das demonstrações. E para que fazer isso, né? É justamente para facilitar a compreensão das demonstrações contábeis aos seus diversos usuários, ou seja, elas precisam que sejam escritas de forma clara, sintéticas e objetivas. E elas vão englobar informações de qualquer natureza exigidas por leis, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações. Elas devem ser informadas de forma sintética. Cada quadro ou item a que uma nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa. Então, é muito comum a gente ter na demonstração contábil uma coluna com um número, né? Normalmente ele vem um pouquinho menor do que os outros, como se fosse uma observação, né? E daí eu vou procurar, consequentemente, esse número lá nas notas explicativas, que seria como se fosse um apêndice, né? Vai ficar logo ao final das demonstrações contábeis, e esse número corresponde à explicação daquela conta lá na demonstração. Então, quais notas explicativas uma entidade do setor público pode apresentar? Pode apresentar como informações gerais, como, por exemplo, a natureza jurídica da entidade, o domicílio, a natureza das operações e a principal atividade da empresa, declaração de conformidade com a legislação e com as normas contábeis aplicadas. Pode fazer uma nota explicativa também com o resumo das políticas contábeis significativas, como quais são as bases de mensuração utilizadas, se o custo histórico, se o valor realizável líquido, ou o valor justo, ou o valor recuperável. Pode também emitir notas explicativas de informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis, pela ordem em que cada demonstração e cada rúbrica sejam apresentadas, e além de outras informações relevantes, como, por exemplo, passivos contingentes, compromissos contratuais não reconhecidos, divulgações financeiras, reconhecimento de inconformidades, além de ajustes decorrentes de omissões e erros de registro. Né? Indo agora para o relatório resumido da execução orçamentária, esse relatório ele vai ajudar a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do relatório resumido de execução orçamentária é exigência da Constituição Federal, no seu artigo 65, parágrafo 3. E também as suas normas para elaboração e publicação foram definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Ela vai ser uma publicação bimestral, que apresenta as informações fiscais consolidadas de cada ente do país. Congrega as informações de execução orçamentária de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, incluindo também Ministério Público e Defensoria Pública. Deve ser publicados pelas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Como já falamos, a exigência do parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal e deve ser publicado pelo Poder Executivo até
30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, a gente viu que é uma publicação bimestral. A cada 2 meses devem ser publicados o relatório resumido de execução orçamentária. As normas de elaboração são publicadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e detalhadas no Manual de Demonstrativos Fiscais. Esse manual estabelece o modelo dos diversos demonstrativos que compõem o relatório de execução orçamentária, bem como as instruções para o seu preenchimento, além de harmonizar conceitos e rotinas que devem ser observados a fim de garantir a uniforme apresentação pelos diversos entes da federação. Então, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, é definido que esse relatório seja composto de balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as receitas por fonte, informando as realizadas, a realizar, bem como a previsão atualizada, as despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo, demonstrativos da execução das receitas por categoria econômica e fonte, das despesas também, além das despesas por função e subfunção. Então, ainda segundo o artigo 53, acompanharão esse relatório os demonstrativos relativos à apuração da receita corrente líquida e sua evolução, receitas e despesas previdenciárias, resultados nominal e primário, despesas com juros e restos a pagar. Então, aqui a gente tem um modelo do relatório, vai trazer aqui a identificação da instituição, demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária e também o período de referência. Vai ter aqui as divisões, né, como balanço orçamentário, despesas por função, receita corrente líquida, né, basicamente um resumo de tudo o que vem acontecendo, né, sendo realizado no orçamento da instituição. Então, a cada 2 meses, as instituições públicas têm que emitir esse relatório para que os usuários da informação possam acompanhar como vem sendo realizado o orçamento. Além desse relatório, a gente tem também o relatório de gestão fiscal. É outro relatório também que foi determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Já esse, ele vai ser emitido quadrimestralmente e vai ser disponibilizado ao acesso ao público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Então, a gente sabe que o período de apuração das entidades públicas é quadrimestres, e esse relatório de gestão fiscal vai ser publicado a cada 4 meses, tendo como limite até 30 dias após o encerramento do período. Então, né, para o primeiro quadrimestre, que encerra em 30 de maio, para o segundo quadrimestre, o prazo se encerra dia 30 de setembro, para o terceiro quadrimestre, o prazo se encerra em 30 de janeiro do ano seguinte. E o relatório de gestão fiscal deverá conter o comparativo com os limites de que se trata a lei de responsabilidade dos seguintes montantes: despesa total com pessoal, distinguindo com os inativos e pensionistas, dívida consolidada imobiliária, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, e também despesas que tratam o inciso 2º do artigo 4º, como indicação de medidas corretivas adotadas ou adotar, se ultrapassado qualquer dos limites,
demonstrativos do último quadrimestre, do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro e também da inscrição de restos a pagar das despesas liquidadas, empenhadas e não liquidadas, não escritas por falta de responsabilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela apresenta alguns limites que a instituição pública deve ter com relação aos seus gastos. E esse relatório de gestão fiscal vai apresentar esses saldos. E se por um acaso foi ultrapassado esse limite, vai apresentar também as ações que serão feitas para corrigir esse saldo que ultrapassou e feriu a lei. Então, aqui a gente tem a parte da receita corrente líquida, despesas com pessoal, no limite máximo, limite prudencial, o limite de alerta, a dívida consolidada, garantia de valores, além de operações de créditos e restos a pagar. Então, quase terminando aqui o nosso conteúdo, a gente tem também a prestação de contas, né? Vamos falar um pouco sobre prestação de contas, que é algo tão importante para o setor público. Além de seguir todas as leis, ser transparente com todos os fatos e atos da administração pública. Então, o aspecto fiscal no setor público corresponde à apuração e evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre os quais se destacam de natureza os da despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas públicas. Como vimos, né, o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária representam os principais instrumentos para evidenciar esse aspecto. Então, como temos esses dois relatórios que estão sempre emitidos, né, um que é de execução, de publicação bimestral e o outro a cada quadrimestre, é possível, por meio desses dois relatórios, que os usuários dessa informação da contabilidade pública possam acompanhar como vem sido feita as atividades, quais decisões têm sido tomadas pelas entidades públicas, né? Então, são informações para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo na gestão pública. As demonstrações contábeis e os relatórios fiscais têm muito em comum. Ambas as estruturas de relatório estão voltadas para os ativos, passivos, receitas e despesas governamentais, informações abrangentes sobre os fluxos de caixa. Há uma considerável sobreposição entre as duas estruturas que sustentam essas informações. No entanto, as demonstrações contábeis e as diretrizes para os relatórios fiscais têm objetivos diferentes. O objetivo das demonstrações contábeis das entidades do setor público é o fornecimento de informações úteis sobre a entidade que reporta a informação voltadas para fins de prestação de contas e responsabilização e para a tomada de decisão. Já os relatórios fiscais são utilizados principalmente para analisar opções de políticas fiscais, definir essas políticas e avaliar seus impactos, determinar o impacto sobre a economia e comparar os resultados fiscal nacional e internacionalmente. Então, apesar de ser bem similar às demonstrações contábeis e o conteúdo desses relatórios, o objetivo final são diferentes, né? Então, demonstrações contábeis é mais voltado para a prestação de contas, para a responsabilização e também para auxiliar a tomada de decisão. Desta maneira, cabe aos responsáveis pelos serviços de contabilidade em cada ente da federação compreender os eventos e seus efeitos na evidenciação contábil e buscar, sempre que possível, alinhamento entre essas informações a partir do entendimento das normas e conceitos inerentes a cada aspecto apresentados no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público.
A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe o seguinte a respeito das prestações de contas. Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além de suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Então, as demonstrações contábeis têm como principal objetivo prestar contas para a sociedade, para os usuários das informações. E aí que entra o grande papel da contabilidade, em elaborar essas demonstrações de forma mais compreensível possível e também transparente, sendo que essas contas vão ser publicadas, né, fica disponível para todo mundo, e também são avaliadas pelo Tribunal de Contas, e, consequentemente, pode ser aprovadas ou não. Né? Então, a gente finaliza aqui essa parte das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Vocês têm disponível maiores informações sobre essas demonstrações no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que está aqui nas referências, né? Tem o link disponível para vocês acessarem, né? E é uma publicação ali que foi atualizada em dezembro do ano passado, né? Então, está disponível na internet para todo mundo, caso alguém precisar de maiores informações sobre esse conteúdo. Então, para esse vídeo de hoje, seria isso, né? O conteúdo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição.